transição para renováveis. Tá todo mundo querendo vender o que ela quer comprar. Então tá um momento fantástico para a empresa. E o resultado é esse aqui, ó, lucro aumentando 700%, EBITDA dobrando. É isso que ela está entregando. E não é só por causa do preço do petróleo, tá? É porque a produção da empresa, olha só a evolução. Beleza? Viram bem como é uma Petrobras? Agora vamos comparar com uma PetroRio. Bora lá. Vocês vão ver que, apesar... Bom, quem já me conhece faz um tempo, tá cansado de ouvir falar de PetroRio, né? Mas eu não me canso de falar de PetroRio. Apesar dela fazer a mesma coisa, né? Tirando a parte de refinaria, de blá blá, e fábrica de fertilizante, de produto químico, de transporte de gás e tal, o resto elas fazem basicamente a mesma coisa. Vão lá, né? Extrai petróleo, né, num campus offshore, na maior parte, né? E vendem o petróleo, tá? Mas as semelhanças param aí, porque o resto, o negócio é totalmente diferente, tá? Vamos lá por partes. Os caras estão botando os campos agora no release, né? Bom, primeiro, a PetroRio é uma empresa muito menor que a Petrobras, né? Então, a gente tem que contextualizar em termos de tamanho. A Petrobras é uma empresa de 400 bi de valor de mercado, está produzindo quanto? Quase 3 milhões de barris de óleo equivalente de muita coisa. A PetroRio é uma empresa de 30 bi, né? Vale mais de 10 vezes menos. Então, obviamente, é uma empresa menor, tá? Isso não quer dizer ser bom ou ruim, tá? Não é nem bom nem ruim, mas é uma empresa menor, tá? O que a PetroRio faz, tá? Ao contrário da Petrobras, que explora novos ativos, explora novos campos e achou o pré-sal, que foi fantástico. Agora já tem ativo exploratório lá na zona equatorial, que é interessante também, que é o tipo próximo pré-sal e tal. A PetroRio, ela tem uma outra estratégia. Ela pega aqueles campos maduros da Petrobras, que a Petrobras não faz mais tanta questão, que já passaram no auge. Então ela compra um campo em declínio, logo ela paga por um campo em declínio, né? Ela não paga fortunas. Só que o que ela faz? Ela pega esse campo e revitaliza. Então ela tanto aumenta a produção, quanto diminui custo, quanto, né, dá uma totalmente melhor. Muitos dos ativos ela revolucionou, ela aumentou muito a produção, ela revitalizou total. E esse negócio gera muito dinheiro, eu penso assim, né? Lembra muito da Equatorial, eu já dei esse exemplo aqui, né? Você compra, igual a Equatorial, uma concessão que tá lá, né, mal das pernas, dando prejuízo. Você compra a preço de banana, como foi lá no Rio Grande do Sul, eles compraram de graça, literalmente. Eles assumiram as dívidas da empresa, pagaram 100 milhões só de graça. Tá? Se você pega, por que sair de graça? Porque não tá dando resultado. Mas se você pega, transforma, começa a fazer uma empresa rentável, pô, aquilo ali vai ter um valor. Então você ganha essa geração de valor. A PetroRio é mais ou menos parecido, né? Não é que ela compra um campo estragado. É um campo que já passou do auge, só que ela consegue ir lá trabalhar, melhorar a produção, dar um tapa, cortar custos, ser mais eficiente. Então é aí que ela ganha dinheiro. Então note que é um negócio bem diferente da Petrobras, né? É complementar até, né? As duas têm uma simbiose assim bem interessante, ok? Muita gente tem essa dúvida, pergunta: mas como é que eles ganham dinheiro? Não era, se é tão bom, por que a Petrobras não segura? É porque é diferente, pessoal. Petrobras é uma empresa imensa, tem trocentos campos, trocentas unidades produtivas. Ela não consegue dar atenção para aquela regra de Pareto do 80-20. Ela não consegue dar atenção para um campo já em declínio que precisa para dar um trato nele. Então, o melhor exemplo disso foi uma história que o pessoal da PetroRio contou em algum momento aí, que lá em Manati, onde eles acabaram de vender, eles têm 10% lá, né? E o Petrobras na época operador. Aí a Petrobras fazia o transporte do pessoal para a plataforma com um helicóptero lá, fudidão, que é autonomia de não sei quantos quilômetros e tal. Por quê? Porque é o helicóptero padrão da Petrobras para levar nas plataformas normais da Petrobras. Ela faz um processão único, uma licitação e tal, né? Então é aquele tipo. Só que o Manati, ele ficava na praia, tipo, dava para ver da praia a plataforma. Então os caras falaram: se fosse a gente ia levar o pessoal de barco, de lanche, que é muito mais rápido, muito mais barato. Só que como a Petrobras é imensa, ela não consegue fazer essa administração assim, né, do detalhe, ela levava a galera no helicóptero, que era muito mais caro do que precisava, mas era o helicóptero padrão da Petrobras, tá? Então, assim,
ela não consegue extrair valor de um ativo maduro, enquanto uma PetroRio sim, certo? Então a gente já está começando a ver nos resultados da PetroRio, tá? Vamos ver o... Aqui tem o desempenho primeiro, vamos só ver a DRE aqui logo, já que hoje não dá para ficar horas falando da PetroRio. Se você for ver aqui em termos de resultado com o ano passado, tudo bem, né? Acabei de falar que ano passado era outro preço de petróleo e tudo mais, mas basicamente isso aqui está em dólar, tá? A PetroRio reporta os resultados em dólar. Você vai ver que, enfim, tanto faz agora FRS ou não, mas que o lucro dela aumentou quanto? 700%. Então, assim, não tem nem o que falar. Tudo bem, o EBITDA mais que dobrou. Por quê? Porque a empresa está evoluindo. A gente já vai ver o porquê lá atrás. Então, ela, além de ser uma empresa que extrai petróleo, ela tem todo um case de crescimento baseado no investimento desses campos maduros, que adivinha só, tá sobrando por aí no mercado. Por quê? Petrobras está vendendo tudo para focar no pré-sal. As outras majors estão vendendo tudo. As outras majors, Shell, Chevron, Total, estão vendendo para focar na transição para renováveis. Tá todo mundo querendo vender o que ela quer comprar. Então tá num momento fantástico para a empresa. E o resultado é esse aqui, ó, lucro aumentando 700%, EBITDA dobrando. É isso que ela está entregando. E não é só por causa do preço do petróleo, tá? É porque a produção da empresa, olha só a evolução, né? Hoje está produzindo, na verdade, até um pouco mais, até acima de 50 mil barris por dia. A Petrobras produz 3 mil, né? Desculpa, isso aqui é 45 mil. Petrobras produz quase 3 bi de barris. Aqui ela é bem mais enxutinha. Mas, né, para o tamanho dela, é uma produção super, né, super boa. Enfim, então isso aqui a gente já vê no outro campo, mas basicamente ela tá comprando. Quando eu comecei a ver a PetroRio, ela só tinha esse campo aqui de polvo, tá? Aí foi lá, comprou um pedaço de frade, aí depois comprou frade inteira. Ah, tinha Manati também, é verdade. Mas Manati era meio fraco. Aí não sei o que, aí terminou de comprar frade, aí comprou tubarão martelo, aí juntou tudo aqui em tubarão martelo, aí começou a desenvolver aqui, o próprio polvo tem mais desenvolvimento, ela já comprou o Wahoo, já comprou o Bacora Leste, então a empresa ela vai crescendo muito mais do que apenas a produção de petróleo. A gente vê lá a Petrobras, né, com um investimento ainda meio devagar, e aqui é investimento na veia, tá? Investimento total. O caixa não interessa agora. O que tem de bom? Então tem o preço do petróleo, que a gente já viu lá na casa de 110, né, por barril. Aqui. No segundo tri, né? Nesse na casa de 100, aqui dá um pouquinho menos, 97, mas tranquilo. Tem toda a sazonalidade das vendas, tem um descontinho e tal. Tem o câmbio que influencia. Mas basicamente a empresa está produzindo quase 50 mil barris por dia, tá? 45 nesse trimestre, mas se anualizar. Essa aqui, tá, é a primeira alavanca de geração de valor da empresa, aumento da produção. Então ela redesenvolve, ela perfura novos poços, ela reabre antigos, ela, né, dá um jeito de aumentar a produção. Então, primeiro ponto. Segundo ponto é esse aqui, é cortar custo. Na verdade, isso aqui já é reflexo, né? Porque é um custo diluído por barril. Só de aumentar a produção, você já reduz o custo por barril, né? Porque você está diluindo o custo fixo. Mas o segundo pilar dela é cortar custo, é fazer uma operação mais otimizada, diminuir o número de pessoas embarcadas, fazer uma logística mais eficiente. Aquela que a Petrobras não consegue, porque ela é muito grande, a PetroRio consegue fazer mais eficiente, cortar custo de operação. Então, diminui bastante o custo. E aí, quando você tem uma operação que dá isso aqui de margem, né, entre custo e retorno, você aumenta o retorno e reduz o custo, o teu ganho de margem é absurdo, né? Enfim, ela tem 3 ativos produzindo hoje, que é o campo de frade, que está indo super bem. Eles fizeram uma nova campanha de revitalização lá e dobrou a produção do campo assim, com investimento muito baixo. Eles vão continuar acelerando isso aqui. Então vai ter mais 2, talvez 3, talvez 4 poços produtores aqui em frade, né, que tem o potencial de aumentar mais ainda. Esse resultado foi muito bom. Outro ativo é polvo e tubarão martelo, que virou um só, né? Na verdade são 2 campos que eles juntaram e fizeram um só. Que esse já é bem eficiente e tal. Agora com a compra da Domo eles devem até né? Tá entrando em declínio. Eles devem até fazer mais uma nova campanha de perfuração. Todos os campos de petróleo, se você deixar do jeito que tá, eles vão diminuindo até não ser economicamente viável mais produzir. Mas o que a PetroRio faz é justamente isso, né? Ela vai lá no que vem, faz uma nova campanha, joga isso aqui de novo para 20.
Aí continua caindo. A hora que cai muito, joga de novo para 20. Ela vai explorando, né, os ativos durante muito tempo. Esse é um campo novo de Wahoo, que deve entrar em operação no início de 2024. Então eles estão lá já nos preparativos. E olha só, esse campo, a previsão de produção é na casa de 40 mil barris de petróleo, tá? Então hoje a PetroRio está produzindo 45, né? Então só de Wahoo já vai dobrar, tá? Vai dobrar basicamente a produção com a entrada de Wahoo, que é no comecinho de 2024, mais um ano e pouquinho aí pela frente, tá? Então ela tá tocando lá os investimentos e tudo mais. A Albacora Leste, ela acabou de comprar da Petrobras, lembra? Tava lá no release da Petrobras de desinvestimento, tá aqui. Petrobras acabou de vender, eles acabaram de comprar. Então, ele está numa fase regulatória, de aprovações, de não sei o quê. O resultado operacional já é da PetroRio, então a PetroRio já está ganhando dinheiro com ele desde 1º de outubro. E assim que for aprovado, eles falaram alguma coisa do final do ano, né? Em algum lugar lá, eles falaram que na virada do ano, finalzinho do ano, início do ano que vem já vai entrar mais 40 e poucos mil barris de petróleo também em produção. E isso é imediato, tá? Não vai precisar de investimento, mais nada. Assumiu, já é produção da PetroRio. No dia que aprovar, no dia seguinte já tá dando dinheiro. Então olha só, ela tem hoje um resultado recorde com a produção de 45 mil barris de petróleo. Ela tem esse campo aqui que mais uns 3 meses, alguma coisa assim, vai dobrar o resultado da empresa. Tudo bem, aqui entra custo um pouco a mais, que ela vai otimizar. E tem uma RUPA daqui 1 ano e pouquinho que vai dobrar de novo, né? Dobrar de novo porque não é dobrar em cima da base, né? Mas mais 40 mil barris. Então, assim, o crescimento dela já está contratado, velho. Tá ali. E qual a chance de não acontecer? Muito baixa, né? Só se acontecer um desastre. Porque o Albacora Leste tá lá, tá produzindo. É só, passar o bastão é da PetroRio. E o Wahoo, embora seja um desenvolvimento, mas é um negócio que já foi descoberto, já teve teste de produção, o pessoal já viu que tinha óleo lá e tal. Ele, né, tem um risco muito baixo de chegar lá, perfurar e dar um poço seco, por exemplo. Né? Óleo tem, é só ir lá e alinhar, certo? Então o crescimento futuro dela, olha só, a gente está falando que a Petrobras está faz anos com a produção meio estagnada. Né? A PetroRio daqui 2 anos vai triplicar a produção, basicamente. Tá? Que mais? Caixa. Hoje ela tem dinheiro em caixa, ela levantou uma grana, principalmente porque eu acho que ela estava por causa da aquisição de Albacora, que acabou não indo para frente. Enfim, vai servir para investir em outros projetos. Quando ela pagar o valor total de Albacora Leste, ela vai ficar com um pouquinho de dívida, mas menos de uma vez EBITDA também, super tranquilo. Tá hoje aí com mais de 1 bilhão em caixa, né? Dívida líquida negativa. E é isso. Então, olha a diferença de uma PetroRio para Petrobras, né? PetroRio muito eficiente, aliás, né? O core business dela é esse, ser eficiente, pegar os ativos maduros, fazer eles darem dinheiro e gerar muito valor em cima disso, muito crescimento. Então, o resultado de ambas as empresas está muito bom, cada uma com uma estratégia. Petrobras, os mega investimentos do pré-sal e tal, que é muito bom, que é muito rentável. E a PetroRio ganha a rentabilidade dela, né, fazendo o que ela sabe fazer, de operar campo maduro, certo? Muito, muito bom o resultado das duas empresas bem diferentes, 2 perfis bem distintos.